Bom, gente, como ficou acordado na nossa aula mais cedo, eu ia mandar esse vídeo para vocês, a videoaula com a correção dos exercícios da nossa aula que faltou por causa daquele meu problema de energia. E aí eu vou ver se a medida com o passar do tempo vai dar tempo de eu iniciar o conteúdo de combinação simples. Eu creio, como pelo número de questões não dê tempo, então eu acho já resolvi aqui deixar para falar sobre combinações simples na nossa aula, no caso de amanhã. Amanhã que eu falo é porque eu estou gravando segunda-feira, mas vocês estão recebendo o texto, então nossa aula de hoje. Perfeito? Então vamos lá. Primeira questão que eu passei, como vocês podem ver, foi a questão na página 17, a questão 5. Perfeito? Então vamos lá analisar. Eu já respondi essa questão em sala, porque o colega Tiago pediu para que fosse resolvido, mas vamos resolvê-la de novo. As portas de acesso de todos os apartamentos de um certo hotel, elas são identificadas por meio de números ímpares, formados com três elementos do conjunto tal, aqui o conjunto M, tem os números 3, 4, 6, 7 e 8. Aí, nessas condições, é correto afirmar que o número máximo de apartamentos desse hotel vai ser quanto? Então, gente, reparem que esse problema eu preciso, eu tenho que atender uma determinada restrição. Primeiro, eu tenho que escolher as senhas são formadas por três elementos desse meu conjunto aqui, ó, desse meu conjunto M. E outra restrição é que essas senhas de acesso são identificadas por meio de números ímpares, ok? Então são números de três algarismos, sendo que esse número é um número ímpar. Então, se são números de três algarismos, eu vou colocar três tracinhos aqui, ó. 1, 2, 3. Perfeito? E tenho que atender a condição de que ele é um número ímpar. Gente, para que um número seja ímpar, o seu último algarismo, no nosso caso aqui, como ele tem três algarismos, o seu último algarismo, esse último aqui, ó, o terceiro algarismo, tá certo? Primeiro, o terceiro, o segundo e o primeiro. O terceiro algarismo, ele tem que necessariamente, obrigatoriamente, ser um número ímpar. Olhando aqui para o nosso conjunto, quem são os números ímpares? O 3 e o 7. Então, aqui eu só posso ter como terceiro algarismo, como terceira opção, ou o 3 ou o 7. Então, quantas opções eu vou ter para o meu terceiro algarismo? Duas opções. Para o primeiro algarismo, quantas eu vou ter? Ó? Eu não posso mais contar com o que foi para cá, tá certo? Então, eu tenho um total de 5, eu só vou ter 4 opções. Para o segundo algarismo, eu não posso ter, não posso escolher o que foi do primeiro, nem o que foi que já está aqui, ou o 3 ou o 7. Então, só vou ter 3 opções. Então, isso aqui, ó, pelo princípio fundamental de contagem, isso aqui vai ser 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então, eu teria 24 possibilidades. Mas, se vocês, não sei se vocês vão lembrar, na aula, eu falei com vocês que esse problema aqui, quando eu resolvi em aula, ele tinha um pequeno deslize no seu enunciado. Não seria bem um deslize, um defeito. É porque ele possibilita uma outra interpretação. Vamos ver por que aqui, ó. Beleza? De acordo com essa interpretação, eu tenho 24 possibilidades, certo? Porém, o problema, por ele não me restringir, não me dar uma outra restrição, além dessas outras duas que a gente já observou, ele me dá duas opções de resolução. É essa que a gente acabou de fazer, que dá como resultado 24 possíveis senhas, ou seja, esse hotel tem o número máximo de 24 apartamentos. Ou também, gente, reparem comigo, ó, o último algarismo ele tem que ser 2. Beleza? Agora, para primeiro algarismo, quantas opções eu vou ter? Gente, reparem que aqui, ó, vamos ler de novo o problema para que vocês acompanhem comigo. As portas de acesso dos apartamentos de certo hotel são identificadas por meio de números ímpares formados com três elementos do conjunto M. Beleza? Então, peraí. Gente, vocês vão me perdoar. Por quê?
eu acabei interpretando a questão errada. Porque olha como eu interpretei. Que aqui, ó, por exemplo, para a primeira opção, eu poderia escolher qualquer um dos dois, qualquer um dos 5 opções aqui, como mesmo se eu, por exemplo, se eu colocasse o 3 aqui, o 3 poderia estar aqui, porque ele não me diz que são elementos distintos, certo? Mas, observando aqui novamente, parando para observar aqui com vocês, eu já identifiquei um erro meu. Peço até desculpa para vocês verem que cometer equívocos na interpretação dos problemas na hora de fazer os exercícios é normal. Eu que sou professor, cometi esse equívoco, então não fiquem acanhados quando cometerem erros. Mas aqui, gente, ele já me deu essa restrição. Eu tenho formados com 3 elementos do conjunto M. Então, essa informação vai me garantir que eu tenho que escolher 3 elementos aqui. Como todos são distintos, então quer dizer que esse meu número de 3 algarismos aqui, ó, ele vai ser distinto. Beleza? Então eu tenho que ter escolhido 3 elementos. Porque se aqui eu escolhi o 3, aqui eu não posso mais escolher o 3. Eu tenho que escolher outro elemento. Aqui eu também tenho que escolher 8. Então a resposta é 24, porque ao final da escolha eu tenho que ter escolhido 3 elementos dentro desse conjunto. Então, me desculpem pelo equívoco e já observem que algumas questões, se a gente não conseguir interpretar da maneira correta, pode haver um equívoco aí. Então, vamos para a próxima questão aqui. Então, a próxima questão é a questão 9 da página 19, que é essa aqui. Vamos lá. Na sala de reuniões de certa empresa, há uma mesa retangular com 10 poltronas dispostas da forma como é mostrada na figura abaixo. Tá vendo? Certo dia, 7 pessoas foram convocadas para participar de uma reunião a ser realizada nessa sala. O presidente, o vice-presidente, um secretário e 4 membros da diretoria. Sabe-se que o presidente e o vice-presidente deverão ocupar exclusivamente as poltronas das cabeceiras da mesa. Então, se o presidente e o vice têm que ocupar essas 2 cadeiras aqui, certo? O secretário deverá ocupar uma poltrona ao lado do presidente, tá vendo? Então, se o presidente estiver aqui, ele tem que estar em uma dessas 2. Se o presidente estiver aqui, o secretário tem que estar em uma dessas 2. Beleza? Considerando que tais poltronas são fixas no piso da sala, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que eu não posso trocar essas poltronas de posições. Por quê? Se eu pudesse trocar essas poltronas de posição, a interpretação do problema seria outra. E aí a pergunta, considera, além disso, de quantos modos as 7 pessoas podem nela se acomodar para participar de tal reunião? Então, como é que ficaria? Vocês percebam que o presidente ele tem que se sentar em uma das pontas, certo? E o vice-presidente também. Então, para o presidente, eu teria 2 possibilidades, beleza? Para o presidente se sentar, porque ele se senta em uma ponta, nessa, ou na outra ponta, nessa outra cadeira aqui. Então, seriam 2 possibilidades. Para o secretário, que ele deve ocupar a poltrona do lado do presidente, para qualquer uma das decisões que o presidente tomar, ele só tem 2 opções, a cadeira ao lado do presidente. Então, para o secretário, eu vou ter apenas 2 possibilidades. Para o vice-presidente, gente, eu não vou colocar aqui na conta, por quê? Só vai ser uma opção. Por quê? O presidente escolheu uma dentre as cadeiras, a outra que sobrar, o vice-presidente vai ter que sentar nela. Então, vai ser somente uma opção. Já para os outros 4, no caso, para os outros 4 membros da diretoria, eu vou botar aqui 1, 2, 3, 4, eles vão se sentar, vão sobrar 7 cadeiras. Por quê? Já o presidente ocupa uma, o vice-presidente outra e o secretário outra. Então, são 10 no total, só sobram 3 foram ocupadas, sobram 7. Então, o primeiro secretário, ele tem 7 cadeiras disponíveis, o segundo membro tem 6, o terceiro tem 5, o quarto tem 4. Então, gente,
é só utilizar o princípio fundamental de contagem aqui, ó, o princípio multiplicativo, e realizar essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 7, 6 vezes 5 vezes 4. Beleza? Isso aqui vai me dar como resultado 3.360 possibilidades, ok? Então, seria a alternativa A. Certo? Vamos para a próxima. Vamos analisar aqui, ó, questão 1 da página 29, perfeito? Vamos lá. Uma máquina contém pequenas bolas de borracha de 10 cores diferentes, sendo 10 bolas de cada cor. Beleza? 10 bolas de 10 cores diferentes, sendo 10 bolas de cada cor. Ao inserir uma moeda na máquina, uma bola é expelida ao acaso. De acordo com essa ilustração, essas maquininhas aqui que a gente bota a moeda de R$1 e a bolinha sai. Beleza? Para garantir a retirada de 4 bolas de uma mesma cor, o menor número de moedas a serem inseridas na máquina corresponde a quanto? Ou seja, qual o menor número de moedas que eu preciso colocar para garantir que eu retire 4 bolas de uma mesma cor. Vamos lá? Então, gente, vamos lá, vamos ver como é que a gente resolve uma situação desse tipo aqui, ó. Eu tenho 10 bolas de cada cor, certo? Então, 10 bolas de cada cor, 10 cores diferentes, e tenho 10 bolas de cada uma dessas cores. Então, se eu tiver bolas brancas, eu tenho 10 brancas. Se eu tiver bolas azuis, eu tenho 10 azuis. E assim com todas as bolas. Perfeito? E aí ele quer saber qual o número mínimo garantir. Para eu garantir que o número mínimo de moedas que eu tenho que gastar para como eu posso dizer, conseguir 4 bolas de uma mesma cor. Então vamos lá. Eu tenho que considerar, gente, nesse caso aqui, o raciocínio ele já é um pouquinho diferente. Como é que seria feito? Para essa situação, gente, eu vou ter que analisar e pensar a pior das hipóteses, beleza? O episódio mais catastrófico possível. Que seria o quê? Eu retirar 3 bolas de cada uma das cores. Então, eu faria as retiradas de 3 bolas. Se eu tivesse, por exemplo, azuis, 3 azuis, 3 brancas, 3 verdes, 3 amarelas, 3 roxas, 3 vermelhas. Independente, eu teria que considerar que eu vou tirar 3 bolas da mesma cor de cada uma das cores possíveis. Então, eu teria que retirar quantas bolas para que eu garanta que eu retirei 3 bolas da mesma cor. Se eu tenho 10 cores diferentes, eu retiraria 30 bolas, porque eu retiraria 3 bolas de cada uma das 10 cores possíveis. Então, dessas 30 bolas que eu já tirei, são 3 de cada uma das 10 cores, beleza? E aí, gente, na 31ª bola, ela vai me garantir, ela vai ser de uma dessas 10 cores. Então, na 31ª bola, eu consigo garantir que eu vou ter pelo menos uma das cores que eu retirei 4 bolas. Beleza? Repetindo, eu vou considerar o caso mais catastrófico possível. Eu vou fazer o quê? Vou considerar que eu retirei 3 bolas de cada uma das 10 cores. Fazendo isso, seriam 30 bolas. E aí, a 31ª bola, com certeza, ela formaria um conjunto com 4 bolas de mesma cor. Então, a resposta é 31. Ou seja, eu teria que gastar no mínimo 31 moedas para garantir isso que o problema pede. Então, a resposta seria a alternativa C. Certo? Vamos para a próxima. Então, vamos lá resolver essa questão aqui, gente. Ó, questão 3 da página 29. Beleza? Mesma página do anterior. Um determinado artesanato terá uma faixa colorida composta de 3 listas de cores distintas, uma lista abaixo da outra. Como assim
como eu fiz esse desenho aqui, ó. 1, 2, 3 listras. As cores utilizadas serão azul, vermelha e laranja. Então, eu vou botar aqui, ó, azul, vermelho e laranja. Perfeito? O número de maneiras distintas em que essas listas coloridas podem ser dispostas de forma que as cores azul e vermelha fiquem sempre juntas é qual dessas alternativas aqui. Então, gente, supondo que eu não tivesse essa última restrição aqui, ó, que obrigatoriamente as cores azul e vermelha fiquem sempre juntas, quantas opções eu teria? Eu teria 3 cores para pintar, ou eu teria 3 espaços para escolher e 3 cores para pintar. Isso seria a primeira cor, eu teria a primeira lista. Para a segunda lista, eu teria 2 opções de cores. Para a terceira lista, eu teria apenas uma opção. Princípio fundamental de contagem, ou isso aqui é igual a 3 fatorial, ou como queiram interpretar, 3 vezes 2 seriam 6 maneiras distintas. Caso, essa seria a resposta, caso eu não tivesse essa restrição aqui. Como eu tenho 3 cores e eu tenho que garantir que a azul e a vermelha fiquem sempre juntas, eu tenho que eliminar as possibilidades, como aqui eu tenho 3 listas, em que a laranja fica no meio. Porque a única possibilidade que a azul e a vermelha não ficarão juntas é a vez em que eu pintar a faixa do meio de laranja. Certo? Em que eu pintar aqui de laranja, e aí aqui ficaria azul e aqui vermelho. Então, gente, eu tenho que eliminar essa possibilidade. Então, eu vou eliminar uma possibilidade. Beleza? Agora, reparem que essa configuração aqui, ó, o laranja está no meio, mas nessa outra aqui, ó, o laranja também vai estar no meio. Ó. Aqui é uma, tá vendo? Azul, laranja e vermelho. E aqui é outra, ó. Vermelho, laranja e azul. Então, eu só vou ter apenas 2 possibilidades em que o azul e o vermelho não vão ficar juntos. Essas 2 aqui em que o laranja está no meio. Uma, quando é azul, laranja e vermelho. Outra, quando é vermelho, laranja e azul. Então, isso aqui seria 6 menos 2, que é as 2 possibilidades em que o azul e o vermelho não ficam juntos, que vai ser igual a 4 possibilidades. Alternativa B. Perfeito, gente? Vamos para a próxima. Então, gente, vamos lá. Ó. Questão 6 da página 40. Está aqui, ó. Questão 6 e 7 da página 40. Primeiro eu vou fazer a 6, a próxima vai ser a 7. Vamos ver. De quantas maneiras podemos enfileirar 5 mulheres e 3 homens, de tal modo que os 3 homens permaneçam juntos? Ok? Então, gente, eu tenho que considerar as possibilidades, às vezes, em que esses 3 homens, apenas as vezes em que esses 3 homens vão ficar juntos. Então, aqui, eu teria 5 mulheres, eu teria que considerar opções desse tipo aqui, ó. Mulher, por exemplo. Um exemplo, tá? Homem, mulher, mulher. Beleza? Então, eu tenho que considerar apenas essas possibilidades, certo? Só que, além disso, eu tenho que considerar também as possibilidades em que eu tenho que considerar que cada uma dessas mulheres é diferente da outra. Então, eu teria mulher 1, mulher 2, mulher 3, mulher 4 e mulher 5. Da mesma forma, eu teria homem 1, homem 2, homem 3. Ok? Então, gente, como que seria esse raciocínio aqui, ó? Para facilitar, quando eu tenho coisa desse tipo, como, por exemplo, 3 elementos do meu conjunto, eles têm que ficar necessariamente juntos, lado a lado, eu vou considerar ó, esse grupo de homens aqui ó, como único, como um só. E aí,
como que eu tenho que proceder? Eu tenho que calcular a permutação dessas mulheres e mais esse conjunto de homens, que eu estou considerando como apenas um. Então, eu teria que permutar 6 elementos, certo? Então, eu teria que fazer uma permutação de 6 elementos, que é igual a 6 fatorial. Beleza? Professor, então, permutação de 6 elementos, 6 fatorial, alternativa correta, letra B, né? Certo? Errado. Não é assim. Não é a letra B. Por quê? Porque aqui, gente, só estou considerando a permutação das mulheres e desse conjunto de homens. Mas lembra que cada um dos homens é distinto entre si. Eu tenho um homem 1, um homem 2, um homem 3. Eu tenho que considerar a permutação deles enquanto um conjunto na minha fileira. E também tenho que considerar as permutações possíveis desses homens dentro desse meu conjunto. Porque eu posso ter essa arrumação, homem 1, homem 2, homem 3. Eu posso ter essa arrumação aqui, homem 2, homem 1, homem 3. E tenho que considerar todas as outras. Como que eu vou considerar todas essas opções? Eu tenho que verificar a permutação de 3 elementos, que vai ser igual a 3 fatorial. E aí, quem vai ser o resultado final? 6 fatorial, que vai ser a permutação do grupo de homens enquanto um só, com as 5 mulheres, vezes 3 fatorial, que é a permutação desses 3 homens dentro desse grupo aí. Então, 6 fatorial vezes 3 fatorial, resposta correta, alternativa C. Perfeito? Agora vamos para a questão 7 da mesma página. Vamos lá. O número de maneiras segundo as quais podemos dispor 3 homens e 3 mulheres em 3 bancos fixos, de tal forma que em cada banco fique um casal, sem levar em conta a posição do casal no banco, é igual a quanto? E aí, como é que eu faço isso? Lembrando, gente, que isso aqui leva em consideração casais héteros, certo? Ou seja, um homem e uma mulher, no nosso caso aqui, beleza? Então, gente, reparem que, independente da posição do casal, como que eu vou analisar? Eu vou ter o primeiro banco, o segundo banco e o terceiro banco. Aqui, gente, para sentar no primeiro banco, sentou um homem. Então, quantas possibilidades para sentar um homem eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 3 possíveis para sentar. Deixa eu escrever aqui, deixa eu botar esses traços um pouquinho maiores. Primeiro banco, segundo banco, terceiro banco. Certo? Então, no primeiro banco podem se sentar qualquer um dos 3 homens. E vai ter que se sentar uma das 3 mulheres. Então, 3 homens e 3 mulheres. No segundo banco, só sobram 2 homens, então 2 homens. Só sobrou 2 mulheres, 2 mulheres. E no último banco, no terceiro banco, só sobra um homem e uma mulher. E aí, gente, de quantas maneiras eu posso fazer essa mescla aqui de casais? Lembrando que a posição do casal nos bancos está sendo desconsiderada. Por que essa informação é importante? Porque, por exemplo, eu poderia ter o casal homem 1 com a mulher 1, por exemplo. E aí eu teria que considerar a posição dele aqui no primeiro banco, no segundo banco, no terceiro banco, e assim para todas as variações possíveis entre os casais. Como ele está me isentando desse problema, me livrando desse problema, então a questão se torna um pouco mais fácil. Então, isso aqui seria 3 vezes 3, vezes 2 vezes 2, vezes 1 vezes 1. Eu nem precisava colocar o vezes 1 vezes 1, porque vai ser o mesmo resultado, mas só coloquei aqui só para a gente finalizar a questão. Então, aqui, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. Então, seria
36 possibilidades. Gente, observe que aqui não tem a opção 32. É porque na hora que eu fiz o corte, a opção 36. É porque na hora que eu fiz o corte da questão, eu tirei 36. Mas aqui, se vocês olharem no livro de vocês aí, ó, eu tenho essa opção aqui, ó, letra E, 36. Então, a alternativa correta é a letra E, 36 possibilidades. Deixa eu botar aqui, ó, letra E, 36 possíveis combinações, possíveis formas de organizar esses casais. Entenderam? Qualquer coisa, dá uma rebobinada aí no vídeo e você olha de novo que vocês vão conseguir compreender direitinho. E agora vamos para a próxima questão. Pronto, gente. Para finalizar, essa é a última questão. A gente até respondeu ela, tá? Então, observe a tirinha aqui. A gente respondeu, mas só vamos raciocinar de novo. A Mônica desafia seus amigos numa brincadeira de cabo de guerra. Supondo que a posição da Mônica pode ser substituída por qualquer um de seus amigos e que ela pode ocupar o outro lado junto com os demais, mantendo-se em qualquer posição, o número de maneiras distintas que podem ocorrer nessa brincadeira será igual a quanto? Aqui eu tenho 5 pessoas, então eu quero a pergunta é quantas permutações eu posso fazer entre elas, certo? Então aqui, como eu tenho 5 elementos, permutação de 5 elementos é igual a 5 fatorial. 5 fatorial é igual a 120, alternativa D. Beleza? Então, gente, já por aqui eu resolvi todas as questões. Vocês vão observar que a aula ficou com 27 minutos aproximadamente, mas ela ficou mais curta do que o normal, porque como eu falei para vocês, quando a gente grava, você leva menos tempo, porque não tem que voltar para explicar, você já faz a questão um pouco mais de uma maneira mais corrida, eu consigo pausar os segundos que a gente acaba perdendo, então fica um pouquinho menor. Então, como eu falei para vocês, a gente vai ver combinações simples na nossa aula ao vivo mesmo, certo? Então, até a próxima e tchau, tchau.